ao nosso podcast. Eu sou a Maria Vitória, estudante do 6º semestre de Psicologia. E eu sou o Mauro. Eu sou a Isabelle. E eu sou a Ana. Nós hoje vamos falar sobre a psicologia existencial. Ela tem como um dos objetivos fazer com que o próprio paciente tenha um autoconhecimento para que ele consiga viver tranquilamente uma existência livremente. Digamos que ele vai falar sobre o ser no mundo. Isso. Mas, afinal, o que é a existência individual? Então, essa é uma boa pergunta para iniciar, né? Bem quente já. Mas se a gente for voltar pensar em Heidegger falando mesmo, ele fala que o ser é muito complexo, né? Você não consegue mensurar esse ser. E se você for falar sobre o individual, nós podemos dizer que ele trabalha em dimensões ou em partes. Você pode ter a percepção do cuidado que você tem que ter com você mesmo. Você precisa sempre estar em constante crescimento ou construção e ter vamos dizer, a sensibilidade da responsabilidade que você tem no meio diante da sua individualidade. Acho que é isso. É verdade, na psicologia existencial, a responsabilidade individual é muito enfatizada, porque o que é o nosso mundo é nossa responsabilidade. Sim, e completando, como o ser humano, ou ser, ele não é possível ser mensurado por completo, isso quer dizer que você está sempre em uma constante evolução, você está sempre crescendo, sempre desenvolvendo. Então, um erro das pessoas é você usar aquele ente, né, que você consegue fechar uma personalidade. Nós estávamos falando antes de começar aqui o podcast sobre um episódio de um rapaz que tirou sua própria vida, e as pessoas querem às vezes taxar e afirmar por que ele tirou a vida dele. Isso é uma coisa que só o ser pode mensurar, só o ser, porque às vezes você vê um comportamento, você quer decifrar esse comportamento. Acho que isso é possível pelo que a gente tem estudado, não é verdade? Uhum. E o indivíduo é o centro da atenção também, exatamente, né? Na psicologia existencial. É aquilo que Heidegger diz, o indivíduo ele não está no mundo, ele é o mundo. Uhum. Então, vai muito da vivência dele, do dia a dia, o que ele quer pensar dele mesmo, o que ele quer para ele próprio, vai muito disso. Sim. Então, a gente já viu que estar no mundo vai envolver a interação do indivíduo com o meio. Mas será que o meio é somente psicológico ou será que também existem outras dimensões? Não, acho que esse meio ele é muito complexo, né? A gente está se baseando num texto que o querido professor deixou para a gente, e ele aborda muitos outros pontos, 3 outros pontos além da psicologia, né? E ele fala sobre uma relação entre o sujeito e o meio onde ele vive. Essa interação ela é formada, eu vou falar, psicológica, como você disse, a parte social, a parte espiritual e a física. que é uma que a dona Mavi vai fazer um comentário. É o mundo natural, é o meio que nós estamos inseridos e as nossas relações com as outras pessoas, né? Sim. Aquilo mais visível, digamos. A dimensão social a gente sabe que é entre a relação entre eu e com os outros. Uhum. E a psicológica vai também muito do autoconhecimento, que a pessoa conhece, tem a noção de si mesmo, tem a noção do que ele é no meio, do que ele pode fazer, sua própria identidade no meio, no mundo, como Heidegger diz. Uhum. Então vai muito de uma autoafirmação que a pessoa faz para ela mesma durante ali todo o seu processo da psicoterapia. É uma autoafirmação. E a parte espiritual, que acho que essa é uma que as pessoas têm na sua intimidade a sensação de que a parte espiritual é aquela completa, é aquela que traz a maior certeza para a sua convicção pessoal do desconhecido, do transcendente, né? Então, quando a pessoa tem essa busca pela espiritualidade e ela entende que ela encontrou, ela se sente mais segura, mais completa. Então, isso apoia no crescimento dessa auto-identidade e percepção da existência. Eu acho que é importante a gente lembrar os objetivos da psicoterapia existencial, lembrando que ela tem o foco em ajudar o indivíduo ele a entender a si mesmo e ajudar ele a ter uma percepção do mundo e o seu autoconhecimento, né? Inclusive no texto, se vocês lembrarem, alguns trechos que eu estava me apegando,
ele fala muito desse crescimento individual, mas que parte da interação, né? Como vocês já disseram. Então, essa interação, às vezes a gente espera vir algo externo para que a gente possa desenvolver. E, na verdade, não é assim, né? Às vezes a gente contribui, a gente altera, a gente identifica e significa as coisas no meio para a gente poder nos construir, né? Ter essa consciência de nós e da interação com o meio. Ter essa concepção de que, tipo, a gente faz parte do meio, mas com as finalidades a gente consegue saber as nossas escolhas, saber o que a gente quer, saber o que a gente não quer. É aquilo mesmo, de, tipo, o autoconhecimento, a autoconcepção de, tipo assim, eu gosto, eu não gosto, eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Vai muito desse autoconhecimento. Só vai por esse encontro com as relações e com as sensações, que você vai montando percepções e chega nesse conceito. Eu acho importante a gente lembrar que ela não é técnica para curar perturbações mentais, mas sim para fazer a pessoa evoluir, crescer como pessoa e crescer o seu autoconhecimento. Mas eu acho que uma questão que é muito importante a gente trazer, como funciona a seleção dos clientes para essa psicoterapia, já que ela não trata as perturbações mentais? A gente tem que enfatizar muito que essa psicoterapia, ela não é feita para aliviar sintomas. Ela é feita para, tipo, que a pessoa consiga colocar em prática no dia a dia. Ela é feita para pessoas que estão enfrentando crises pessoais, desemprego, algum luto, algum tipo de problemas que ela precise se autoconhecer, se autoafirmar como pessoa, ter essa autoconcepção de si própria. Seria ter mais consciência do meio, de si, dos eventos que ela está passando? Sim. Né? E também tem aquela coisa de, tipo, a pessoa tem que reconhecer que se ela está passando por um momento de luto, ela não tá bem. Então, reconhecer que, tipo assim, se eu não tô bem, o que eu posso fazer para me autoconhecer, para eu saber que, tipo, ok, eu não estou bem, mas o que eu posso fazer para mudar, para ficar melhor, ou até mesmo viver mesmo o luto, saber que não estamos bem, então vamos viver o luto, ou até mesmo um desemprego, a perda de algum amigo, algum ente querido também, ou alguma outra situação. É também muito interessante a gente enfatizar que essa psicoterapia focada no existencialismo, ela vai enfatizar principalmente o autoconhecimento da pessoa. Saber o que a pessoa tá sentindo, saber que, tipo, eu tô triste hoje, ok, o porquê que eu tô triste é normal, não é normal, é uma tristeza que, tipo, perdura por muitas horas, é uma tristeza momentânea, eu tô com raiva, eu tô com medo, porque muitas vezes no dia a dia a gente acha que esses sentimentos são ruins. A pessoa tá com peso e ela coloca um peso a mais sobre si, né? Ela já tem um luto, ela já carrega algo ali e ela coloca mais alguma coisa para poder ficar mais pesada ainda essa situação. É muito importante a percepção do eu e a minha percepção do mundo, a própria percepção. E pode ser até também que isso acabe alterando na tomada de decisão que a pessoa faz no seu dia a dia. Saber que, tipo, pode me afetar como? De que forma? Eu tomar essa decisão, ela pode fazer com que o que isso altere na minha vida, no meu dia a dia. E tudo isso aí depende do sujeito, né? A base de tudo é o autoconhecimento. Saber que, tipo, como a gente falou, a gente tá com medo, a gente tá bravo, mas por quê? A gente precisa entender também que esses sentimentos não são algo necessariamente ruins. Até porque a gente precisa pra, tipo... Aceitação. Pra aceitação. No livro de Brené, que fala sobre vulnerabilidade, ele fala sobre o quanto mais próximo o seu discurso estiver da sua realidade, mais saúde mental você vai ter. E menos manutenção você tem que fazer dessa situação, né? Porque além de você ter algo real ali que você está vivendo, você tem que fazer manutenção daquilo da percepção que você tem sobre isso. Isso é muito louco, né? E até mesmo, tipo assim, inteligência emocional não é você estar bem o tempo todo. Sim. Exatamente. É você saber que, tipo, você tá mal e você saber que você tá bem. Saber E o que, santo tipo, professor Eduardo falou sobre E isso. aceitar, não só saber, você aceitar isso. saber que, tipo, eu tô mal, mas eu tô mal por um motivo. E, tipo, tá tudo bem. Não é, tipo, tô mal, nossa, o mundo tá caindo. Certo, tipo, eu tô mal hoje, mas amanhã eu vou ficar bem. Eu tava vou bem buscar ontem. ficar bem. E é verdade que amanhã eu posso estar bem? É verdade. Aceitar que pode ser verdade. Mas a pessoa acha que já é o fim do mundo, vai acabar tudo.
não tem, né? Estava conversando, acho que hoje com a minha esposa sobre isso, né? Existe uma situação? Existe, ela está aqui. Mas é o fim? Não, não é o fim. Por quê? Porque existe um depois que você vai construir, vai ressignificar. A arte tá nisso aí, né? O texto fala sobre isso também. É a famosa luz no fim do túnel. Sim. Exato. Saber que, tipo, que a gente tá mal, que a gente tá ruim, mas que, ok, tá tudo bem, a gente tem um motivo pra tá assim. E que a gente pode ressignificar, a gente pode se autoconhecer e saber como que a gente vai fazer pra alterar isso, pra mudar, pra gente poder crescer pessoalmente no nosso dia a dia, com as pessoas. E, em resumo... Em resumo disso tudo, não é pra gente, essa psicoterapia em específico do existencialismo, é pra saber que a pessoa, ela não é um sintoma de uma doença, ela não é uma depressão, ela não é uma ansiedade, ela não é isso e aquilo, tipo, ela é um ser humano. Isso não a define, né? Ela é um ser humano, ela pode estar bem, ela pode estar ruim, ela pode estar ansiosa e, tipo, tá tudo bem, vamos aprender a conviver com isso, vamos nos autoconhecer pra gente conseguir viver bem no nosso dia a dia. Sim, e alguém pode compartilhar como funciona o encontro terapêutico? Encontro terapêutico vai ser o terapeuta tendo como foco a experiência do outro. Um bom terapeuta, ele vai ser adaptável para aquilo que ele trouxer para aquela sessão, aquela experiência do dia. Ele vai estar atento ali, né? Vai Sim. estar focado, vendo qual que é a necessidade, né? Exato. E também é necessário ter a sintonia com o paciente. Você compreender, ter empatia pela consciência dele naquele momento, compreender isso e aceitar. Sim. É que eu acho que as características essenciais do psicoterapeuta do existencialismo é a aceitação incondicional, a compreensão empática, a autenticidade, porque todos esses fatores vão levar ele a ter um bom relacionamento com o cliente dele. E com paciência, né? Sim. E também não é muito só o paciente que tem que estar envolvido. O psicoterapeuta tem que, tipo, entrar junto nessa. Tipo assim, tô aqui com você e vamos junto Saber nessa. o tempo do paciente, né? Sim. Do cliente, E né? para isso ele precisa conhecer ele mesmo, saber os limites dele, e ele tem interesse em conhecer a percepção do outro. Sim. A gente, quando começou, frenético, a gente já vem trazendo as informações, parece que é uma coisa, para quem está assistindo, parece que é uma coisa simples, que é fácil de ser resolvida. Não, a gente não acha que é isso. Pelo contrário, é um processo muito lento e muito doloroso para quem passa. Então, assim, a gente está no caminho do conhecimento, sabendo que essa dor, essa construção de autopercepção, né, do eu e o mundo, ela é lenta, ela é gradativa, entendeu? Ela depende de vários fatores e às vezes pode durar meses e anos para você fazer uma construção um pouco mais sadia e positiva de você ou do sujeito no mundo, né? Ambas as partes precisam entender que precisa ter paciência, porque não é um processo fácil, não é um processo rápido, a pessoa pode estar, tipo, com algum trauma, pode estar, tipo, passando por algum problema, algum luto, alguma fase de desemprego. Para um pai de família é, tipo, completamente doloroso. Então a gente precisa entender de ambas as partes, tanto da parte do psicoterapeuta, quanto da parte do cliente, do paciente, que vai ser um processo doloroso, mas que a gente vai aprender a conviver com isso, vai aprender, vai melhorar como pessoa, vai poder conviver com o meio que a gente está inserido dentro da comunidade, dentro de casa, da família, amigos e etc. E para isso precisa ser construído um relacionamento entre o cliente e o terapeuta. Esse relacionamento, ele tá baseado no que você já disse. Sim. Uma verdade. Não é mecânico. Não pode ser mecânico. Se for mecânico, não vai funcionar, né? Exatamente, uma relação existencial é você reconhecer a existência daquela outra pessoa. Existe, Não né? é você priorizar só a sua nem só a dela, são as duas. Tem que ter uma reciprocidade ali entre É uma os relação dois. acolhedora, né? É criar um laço, né? Criar um vínculo, criar uma intimidade de, tipo, eu conto pra você o que eu tô sentindo e você me ajuda pra gente conseguir ir junto, chegar ao que a gente quer, que é, tipo, estar bem, mesmo com os problemas do dia a dia, a gente estar bem. Perceber o autoconhecimento. E Eu preciso falar isso. Eu lembro do texto, no texto que fala que Heidegger, né, fala que o sujeito já chega com uma autodecepção, né? Ele já chega destruído. Sim. Ninguém vai procurar terapia porque tá lindo, sorridente, feliz. Eu tenho um pequeno problema aqui,
Entendeu? Aí eu tô querendo... Não, existem situações que menos graves, mas existem situações muito graves. Sim. Então, o terapeuta, ele tem que estar preparado para qualquer uma. E isso não é fácil, né? É dos pequenos casos aos grandes casos. Precisa ter técnica? Precisa conhecer cientificamente muitas coisas, sim. Mas precisa o que vocês falaram, empatia, né? Aceitação incondicional. Isso aí. E eu acho que é interessante, já que a gente entrou nesse assunto, a gente falar sobre as características principais do encontro terapêutico. A gente precisa primeiro ter uma relação mútua, né? Como a Isa tinha falado, a gente precisa ceder das duas partes e construir uma relação junta. A gente precisa Ser aberto a novas possibilidades. E deixar o outro, ter a liberdade de deixar o outro ser como ele é e aceitar o outro como ele é. Sim. É a autoaceitação, né? Primeiro, pra gente entender o outro, a gente precisa entender nós mesmos. Sim. É igual, tipo, num relacionamento, num casamento, numa amizade, que seja. A gente precisa, pra chegar no 100% juntos, a gente precisa ter 50 e a outra pessoa ter 50. Pra que, se a pessoa num dia não estiver bem, a gente consiga ajudar, a gente consiga suprir o que tá faltando na pessoa. Então, tipo, a gente precisa estar bem pra gente ajudar o outro a estar bem. E eu acho que isso também faz parte... não só dessa autoconcepção que a pessoa precisa ter durante a psicoterapia, mas também no próprio profissional, de tipo, dele estar bem consigo mesmo, para ele poder também ajudar o paciente ali no que ele precisar. Sim. Então, o mundo que a gente vive hoje, o Brasil do jeito que ele está, por exemplo, é o Brasil do extremo, né? Do extremismo, né? Então, por exemplo, nada coopera para que esse sujeito construa uma saúde 100%. Entendeu? Nada coopera. Então, lógico, os estímulos externos, eles vão contribuir mais negativamente do que positivamente. A minha insegurança, a minha pressão, autopressão, né, da minha vida, me faz sufocar o outro. Sim. Né? Acho que você está falando mais ou menos isso. E a arte está nisso. Você, parar, se autoanalisar e trabalhar no que a gente começou falando lá, sobre o indivíduo. O que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar. Cuidar de quem? De mim. Eu preciso construir. Na perspectiva de quem? De o outro vai fazer eu construir? Não. Eu preciso ter consciência de que eu preciso me construir, eu preciso me identificar no mundo. Né? E o último passo nós tínhamos falado, a responsabilidade. Né? A gente precisa assumir responsabilidades. A gente passa por várias situações, inclusive em sala de aula, em casa, no trabalho, onde as pessoas não querem assumir responsabilidades. Isso é doentio. Pode se tornar uma coisa doentia, né? E até porque, tipo assim, se a gente não tá bem... Se eu não tô bem comigo mesma, eu não vou estar bem no trabalho, eu não vou estar bem na escola, eu não vou estar bem na igreja, na faculdade, no grupo de colegas. Porque a gente percebe que quando uma pessoa não tá bem. Mas será que, tipo... Será que eu tô em condições, eu tô bem emocionalmente pra tentar de alguma forma ajudar a pessoa? A gente precisa ter esse parâmetro de tipo assim, primeiro eu preciso estar bem comigo mesma pra eu conseguir estar bem nos outros lugares, pra que mesmo assim eu mostre para as pessoas que tipo, eu sou capaz de fazer alguma coisa, ou que eu tenho meus defeitos, que eu tenho minhas qualidades, porque nem tudo também tem que ser sempre 100%. Romain Meir, o texto fala sobre isso. Sim. Né? Aquela ansiedade neurótica, aquela ansiedade que sufoca, que é disfuncional. E atrapalha, por exemplo, se você tem alguma coisa para entregar no seu trabalho e essa sua ansiedade não tá bem, não tá regulada, você começa a ter taquicardia, começa a passar mal, isso vai te afetar. Exatamente, no seu... não tá próximo da realidade, né? Não tá se aproximando da realidade, isso vai virar uma coisa ruim. E a psicoterapia existencial ajuda o indivíduo a saber lidar com todas essas situações. É verdade. Dentro, inclusive, da psicologia existencial, a gente tem algumas modalidades para a gente poder ajudar, para a gente poder ir construindo a psicoterapia. Dentro, igual a Mavi falou no começo, tem a logoterapia, a gente também tem outros tipos de psicologia existencial, para que a gente vá construindo um quebra-cabeça de tipo pecinha por pecinha, para a gente vá encaixando, para que a gente consiga construir uma coisa assim, boa, uma coisa bem feita. É um quebra-cabeça, né? A coisa não tá lógica na mente, né? Sim.
E acho que é legal a gente falar um pouco sobre as modalidades da psicologia existencial. Uma que eu gosto muito, e a gente tinha um professor aqui no NASF que era muito especial, sobre logoterapia, que tem o objetivo de ajudar o indivíduo a descobrir o significado da sua experiência e da sua existência no mundo, né? A logoterapia. E ela parte da dimensão espiritual que a gente conversou naquela hora. Com bastante reflexão, né? Sim. Verdade. Gente, uma que eu gostei bastante da existencial breve, o próprio nome já diz, ela é breve, vai indo por fases, por sequência, e é bem mais rápida do que a longa, que foi a primeira desenvolvida, de você ter consciência primeiro, de você identificar as suas experiências, você conscientizar daquilo que você viveu, daquilo que você está sentindo, de identificar o que está fazendo você resistir a superar aquilo. E você trabalha com o seu terapeuta, você focando nisso. O que está te pedindo de melhorar? E aí vem a finalização, o término dessa terapia. Quando eu estava estudando, passei a assistir alguns vídeos. E aquilo que a gente fala, que tipo assim, a gente precisa entender que pode ser um processo demorado, pode ser um processo rápido. Mas a gente precisa entender o conceito. Entender que tipo assim... Como Heidegger diz e eu falei no começo, a gente é o mundo, a gente que vai fazer. Não é tipo alguém que vai fazer por a gente que vai fazer, a gente que tem que ir lá e entender o que a gente está sentindo, entender os nossos problemas do dia a dia, dentre outras coisas. E dentro dessa parte do Heidegger, a gente fala Daisen, lá, né? Da análise, né? Sim. Daisen análise. Isso. Daisen análise. Isso aí eu comparo com o TCC com o eu o eu pensante e o eu observador. Sim. Né? Então você precisa construir, você é aquela mente, aquele sujeito que constrói, né? Aquele sujeito que analisa o meio. Né? A gente espera muito para que as pessoas analisem para a gente, para as pessoas tragam para a gente as coisas mastigadas, mas não, o Daisen quer dizer isso, né? Essa autoconstrução, essa autopercepção, essa construção individual. Lógico que você vai usar o meio como parâmetro, nós estamos falando desde o início aqui. E é aquilo que a gente falou, né? Ele foca justamente no problema. Você tá melancólico, você tá triste, vamos entender o porquê pra gente poder fazer a construção em cima disso. O problema, TCC também de novo, né? O problema não é o comportamento, mas é a função dele, né? Sim. Vamos estudar esse negócio. O porquê. Exatamente. Bom, gente, eu acho que a nossa discussão foi muito boa. Com certeza a gente poderia ficar muito mais tempo falando. Sim. Mas a gente agradece a você que está assistindo a gente. Agradecemos também ao professor Eduardo pela oportunidade de tirar a gente da zona de conforto e a gente fazer um trabalho totalmente diferente. E pra mim foi uma experiência incrível. Eu acredito que pros meus colegas também. Foi uma construção aqui, ó. Foi uma experiência nova, que eu não imaginei passar. É o famoso quebra-cabeça, né? A gente vai juntando as pecinhas e a gente vai se construindo. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.